Por que você crê como você crê? Se a gente fosse fazer um gráfico de pizza, onde a gente fosse colocar os diversos percentuais do que te leva a crer, me diga, qual percentual que estaria ocupando a Bíblia? Coisas que você aprendeu lendo única e exclusivamente a Bíblia. Quantas coisas você aprendeu ouvindo uma pregação durante um culto, seja presencial ou online? Quantas coisas você aprendeu assistindo um vídeo como esse? Quantas coisas você aprendeu assistindo um vídeo do TikTok de 1 minuto apenas? Quantas coisas você aprendeu através de músicas? Quantas coisas você aprendeu simplesmente porque outro cristão falou que era assim que as coisas funcionavam? Gente, uma coisa muito difícil na fé cristã é que ela exige que nós usemos o nosso cérebro. O tempo todo, quando você lê a palavra, você vê Deus falando para a gente meditar sobre o que a gente aprende. E uma das grandes conquistas da Reforma Protestante foi exatamente o solo Escritura, ou seja, somente a Escritura. Esse é um dos solas mais importantes, dos 5 solas da Reforma Protestante, porque ele nos ensina que tudo é baseado na Bíblia. E a pergunta é, desse percentual que eu mostrei, desse suposto gráfico de pizza que a gente construiu, qual o percentual que você realmente aprendeu só com a Bíblia? E mais importante, dos outros percentuais que definem a sua crença, que influenciaram a forma como você crê, que influenciaram a sua teologia, qual desses percentuais você realmente comparou com a Bíblia? Quando você assiste um vídeo como esse que eu estou fazendo, onde eu faço alguns ensinamentos e em vários vídeos eu prego a Bíblia, você compara o que eu estou pregando com o que está escrito na palavra? Ou você simplesmente acredita em tudo que eu digo sem usar nenhum filtro? Um dos maiores problemas hoje, e eu já falei isso em alguns vídeos, é que nós nos tornamos especialistas em julgar mensageiros e péssimos em julgar mensagens. Então, quando alguém vem e prega, e você gosta dessa pessoa, você vai lá e acredita que tudo que aquela pessoa está dizendo é verdade. E mesmo que às vezes sem má intenção, às vezes a pessoa realmente acredita naquilo, ela pode estar falando algo que é contrário à palavra. Eu mesmo já preguei coisas que eu olho no passado e eu falo, meu Deus, como é que eu acreditava nisso? Mas eu dou graças a Deus porque eu posso olhar para trás e ver quantas coisas que eu acreditava de uma forma e hoje eu acredito de outra. Isso significa que eu estou crescendo na fé. Aprenda uma coisa, como cristãos, não importa quem esteja pregando, nós devemos sempre comparar o que a pessoa prega com o que a palavra ensina. E mais importante, vou fazer uma pergunta aqui muito difícil para a maioria dos cristãos. Qual a última vez que você aprendeu algo sobre Deus lendo a Bíblia, sozinho, sem ninguém do seu lado, sem assistir nenhuma pregação? Qual a última vez que você estava lá no seu quarto fazendo seu devocional, você leu a Bíblia e você aprendeu algo que você não sabia sobre Deus? E por favor, eu não sou contra pregações, eu vejo pregação praticamente todo dia. Eu não sou contra você ouvir boas músicas. Tenha discernimento, saiba comparar quais músicas realmente são bíblicas e quais não são. Eu não tenho nenhum problema de você ouvir outros cristãos, principalmente cristãos maduros, e muito menos de você assistir vídeos como esse. Afinal, se eu fosse contra, eu não estaria gravando. Mas a grande questão é, nós precisamos voltar a julgar as mensagens. Um sinal de maturidade cristã é exatamente você ser capaz de ouvir qualquer coisa e reter apenas o que é bom. É você ouvir uma pregação e você falar, esses 5 minutos aqui que esse pastor falou isso está errado. Não, isso aqui é bíblico, isso aqui é opinião pessoal, isso aqui é psicologia, isso aqui é ensinamento cult, não, isso aqui é Bíblia, isso aqui realmente está lá na Bíblia e tal. Você, quando ouve uma pregação, você consegue fazer esse discernimento? E pior, hoje em dia, nós vivemos uma época que as pessoas estão vivendo uma soberba tão grande, mas tão grande, mas tão grande,
que elas acham que sua teologia é a única correta. Igual a última vez que você ouviu um pregador de uma linha teológica diferente da sua. Igual a última vez que você ouviu outras teologias que são diferentes do que você acredita atualmente. Você ouve pregadores que você não gosta tanto assim? E você consegue, quando você ouve esses pregadores, você consegue reter o que é bíblico e o que não é? Gente, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos conhecer a palavra de tal forma que qualquer pessoa que nós ouçamos, nós sabemos reter o que é bom e filtrar. Isso aqui é bíblico, isso aqui não é. Quando a gente vê lá na Bíblia, a gente vê que os cristãos eram elogiados por ouvirem pessoas como Paulo e Silas pregando e compararem nas escrituras se o que eles pregavam era o correto. E, gente, se Paulo e Silas podem ser questionados, o Bruno também pode, e o pregador que você ama também pode. Então vamos ter discernimento. Toda vez que você ouvir uma pregação, compare com a palavra. E principalmente, estude a palavra. Em primeiro lugar, a palavra. Abra a Bíblia e peça para Deus te orientar. Obviamente, use ferramentas de hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, leia bons livros, ler bons livros também é saudável, mas lembre-se, a única coisa que é a palavra de Deus é a Bíblia. Não importa quem esteja pregando, a única palavra que é de Deus é a Bíblia. Pedro, o grande apóstolo Pedro, foi repreendido por Jesus por estar sendo usado por Satanás. Então, se Pedro pode ser usado por Satanás, quem dirá nós que pregamos a palavra atualmente? Então, cuidado. Às vezes, a pessoa não tem má intenção, mas por um equívoco de interpretação, ela pregou algo que é errado. Como falei, eu já fiz isso diversas vezes. E hoje, graças a Deus, eu olho para trás e vejo que eu mudei. E se Deus quiser, daqui a 10 anos, se eu reassistir um vídeo desse, eu vou ver muitas coisas que eu pregava nessa época que estavam erradas. Porque eu espero que daqui a 10 anos eu conheça mais sobre Deus do que eu conheço hoje. Cuidado também para não estagnar na sua fé. O que você aprendeu sobre Deus nessa semana? Qual a última vez que você aprendeu sobre Deus no seu devocional diário? Você tem um devocional diário? Ou você acha que ficar assistindo vídeos como esse é o suficiente para você crescer na fé? Desculpa, mas não é. Existem coisas que Deus ele ensina através do público, através da congregação, através de pregadores, através de outras pessoas para falar com a gente. Mas tem coisas que Deus só vai falar com a gente no quarto. Uma coisa não anula a outra. Não é porque você tem vida devocional em casa que você não vai ter vida devocional na igreja. Por favor, viver apenas devocional do quarto não basta. Você precisa de outros irmãos, até para comparar o que você interpretou com o que os outros interpretaram e você poder chegar a uma conclusão. E muito cuidado se você é a única pessoa que pensa daquela forma em mais de 2000 anos de cristianismo. Será que todos os outros cristãos do mundo estão errados e só você está certo? Fica a reflexão. Mas cuidado com esses extremos, de só viver no devocional do quarto, ou então só viver da teologia dos outros. A teologia da igreja, a teologia de livros, a teologia da música e, infelizmente, a teologia dos influencers. Porque, infelizmente, existe muita gente aí ensinando muita besteira que não tem base bíblica nenhuma. Então, pare de julgar os mensageiros. Aprenda uma coisa, todo mensageiro é pecador. Inclusive aqueles pregadores que você idolatra. Você é pecador também. E se você prega, assim como eu prego, você também tem pecados. Então você também é falho. Então pare de idolatrar as pessoas e achar que elas não falham. Elas falham. Todo pastor, em algum momento, vai cometer um equívoco. Alguns vão cometer manipulações intencionalmente e outros vão cometer equívocos realmente. Porque todo mundo erra. Todos nós estamos aprendendo mais sobre Deus. E você precisa conhecer a palavra, senão você vai ser enganado. Ainda mais nessa época aqui no Brasil,
uma época de eleições. Se você não conhecer a palavra, você novamente será enganado. Então estude a palavra. Pare de absorver tudo que você recebe simplesmente porque você gosta dessa pessoa. A começar por mim. Eu te digo, se você gosta de mim, como pessoa, como amigo, não importa, me ouviu pregar, pegue o que eu preguei e compare com a palavra. Porque eu erro, mas a palavra não. Então, da próxima vez que você ouvir um pregador que você gosta, pegue tudo que ele pregou e compare com a palavra. Porque ele erra, a palavra não. E quando você ouvir alguém que você não gosta, pegue tudo que ele pregou e compare com a palavra. Porque por mais erros que você possa ver nele, vão ter coisas que ele pode estar pregando correto, conforme a palavra, e diferente do que você pensa. E isso pode gerar crescimento. Afinal, a gente só aprende com quem pensa diferente da gente. Então, para de ter medo de ouvir qualquer pessoa. Um cristão maduro, ele pode ouvir qualquer pessoa. Mas um cristão maduro, ele consegue julgar qualquer mensagem, conforme as Escrituras. Então, conheça as Escrituras, para que você possa ouvir qualquer pessoa. Esse é o meu conselho, esse é o meu desejo, porque assim nós teremos uma igreja madura, e não uma igreja de crianças como a gente tem aqui no Brasil. Infelizmente, nós nos tornamos especialistas em julgar mensageiros, mas nós somos péssimos em julgar mensagens. A gente precisa mudar isso. Nós não somos chamados a julgar a vida de ninguém. Nós podemos julgar ações, nós podemos julgar situações, mas nós não podemos condenar o outro. Mas nós podemos julgar o que o outro disse, o que o outro pregou, e nós somos incentivados na Bíblia para isso, para julgar tudo que uma pessoa prega. Vai lá ler 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre a ordem do culto, e ele fala que quando um profeta estiver falando, os outros julguem. Então, gente, vamos julgar todas as mensagens que a gente ouve. Não importa o meio, seja através de uma pregação, um podcast, seja através da música, não importa. Onde você estiver assistindo, julgue tudo o que você ouve, conforme a palavra. Só a Escritura. Só a Escritura tem a verdade. Só a Escritura é a palavra de Deus. Inclusive o que eu estou pregando aqui. Julgue tudo o que eu preguei, conforme a palavra. Assim, você vai amadurecer na fé. Senão, você vai ser só mais uma criança que acredita em tudo que ouve. Então, ouça quem você quiser. Ouça qualquer pessoa, mas não acredite cegamente em ninguém. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Mas a palavra, ela nunca falha.